dizer do objetivo desse encontro no momento em que estamos vivendo. Acho que é um momento muito importante para a gente debater como que foi a nossa história recente no sentido da discussão das cidades e de diversas leis que conseguiram avançar na defesa da justiça social urbana, na defesa da função social da propriedade, na defesa do saneamento básico, da mobilidade, do meio ambiente. E aí a gente encontra, nos momentos atuais, uma verdadeira situação de crise urbana, né? Uma verdadeira situação de diversos entraves que a gente observa nas cidades. E aí a gente tem que parar um pouco para repensar o quanto, de fato, a gente conseguiu evoluir e qual situação a gente chegou. A população sabe que vive uma crise. Ela não sabe classificar o que é urbano, o que é econômico, o que é político, mas ela vive a crise, né? Ela, mais do que ninguém, sabe que existe uma crise, porque a crise urbana ela explodiu em 2013 por conta da mobilidade. Porque os dados que acompanham a mobilidade nas regiões metropolitanas, mas em geral em qualquer cidade brasileira, são trágicos, não é? Em São Paulo, por exemplo, o tempo médio de viagem em 2012 era de 2 horas e 42 minutos. Então a gente pode dizer que uma parte da vida as pessoas passam nos transportes. É um tempo jogado fora, numa condição de muito desconforto, numa condição de poluição, que inclusive também a Organização Mundial da Saúde está mostrando agora, afeta muito a saúde da população, não é? Quem não sabe o que é crise urbana são os intelectuais e os profissionais que não são da nossa área. Por exemplo, você percebe que para você ver no discurso dos economistas ou dos cientistas políticos a questão urbana, você faz muito esforço e não enxerga, não é? Eles desconhecem a crise urbana, não é? A crise urbana ganhou uma expressão muito forte em 2013 e depois desapareceu de novo. Então agora nós estamos vivendo só uma crise política e econômica, evidentemente para esses setores. Porque, na verdade, o assédio moral, ele vitimiza todos os trabalhadores, de uma certa maneira. Por quê? Porque ele escolhe uma vítima, que é, de fato, a massacrada, mas todos os outros trabalhadores vivem acuados. Porque, consciente ou inconscientemente, todos eles têm medo de ser a próxima vítima, né? É assim, o próximo a ser ridicularizado, o próximo a ser exposto. E muitas vezes é isso o que alimenta o agressor no fato de que ele não vai ser contraposto, né? De que as pessoas não vão se aliar à vítima. Essa é, na verdade, a grande estratégia. A participação dos sindicatos ela é fundamental. Aliás, eu acho que a gente só teria a condição de reverter de fato, né, a questão do assédio no trabalho com um peso grande dos sindicatos no acompanhamento dessa situação nos ambientes de trabalho, na recepção aos trabalhadores que sofrem isso dentro do próprio sindicato, de acolher os trabalhadores que trazem essas questões, desde a retaguarda jurídica, que a gente percebe que a pessoa precisa, de uma retaguarda em saúde, que ainda que o sindicato não dê, pelo menos que ele possa orientar a pessoa, que às vezes ela, né, fica muito perdida nessas situações. Então,
e que eu acho que é uma luta mesmo que tem que fazer a defesa do ponto de vista dos trabalhadores, né, que são os que mais sofrem e os que ficam com os prejuízos mais danosos na questão do assédio. Nós deveríamos incluir em todas as políticas públicas integradas de educação e cultura, né, para a formação do povo brasileiro, a formação cidadã, política, um alicerce ético, humanista, social, público, coletivo, desde a pré-escola, desde os 6 anos de idade, ensino fundamental, ensino médio e também na universidade, todos os anos, um tema transversal, que é a arte de construir a cidade, né? A difícil arte da construção coletiva da cidade. Então, esse tipo de formação, você falou de analfabetismo, né? Esse tipo de formação é fundamental, porque a humanidade se inventou, né, a partir de um estado de consciência sobre a própria existência e na sua capacidade de transformar o seu lugar. Então, a verdadeira, primordial arquitetura é a construção coletiva do lugar, e nós precisamos debater isso na nossa formação, né? A formação da população no planeta inteiro, mas sobretudo no Brasil, por conta da nossa fragilidade institucional. Isso precisa ser alcançado na formação básica e superior, para nossa vida ativa como qualquer profissional, seja médico, caminhoneiro, mas sobretudo na vida ativa voltada ao espaço público, aos escritórios públicos de projeto, voltado à cultura de projeto da coisa pública. A coisa pública quer dizer a república, de fato democrática e de fato participativa. Participativa de fato, se todos tiverem uma tomada de consciência crítica sobre o protagonismo de cada um, sobre a transformação coletiva do lugar dentro das diferenças. A própria carreira da arquitetura, né, tem mudado, tem ampliado, digamos, as áreas em que a arquitetura atua, e é uma categoria hoje que teve uma feminização muito grande, ou seja, um número muito grande de mulheres hoje entra para estudar arquitetura e se forma arquiteto, né? Quer dizer, então, essas mulheres que estão se formando estão lutando, estão conseguindo, né, um espaço no trabalho em arquitetura. Agora, mesmo com essa entrada, o fato, por exemplo, de hoje na arquitetura você ter umas 60% de mulheres arquitetas em relação aos homens, e essa é uma diferença muito grande do que era arquitetura há 20 anos atrás, 25 anos atrás, mesmo assim eu acho que há uma discriminação que continua presente, né? Provavelmente isso diz respeito a uma divisão sexual interna, né, dentro da profissão, em que separa ainda um pouco o que é o tipo de trabalho que os homens preferencialmente fazem no interior da arquitetura e qual é o tipo de trabalho que as mulheres fazem geralmente, ou têm mais acesso pelo menos, né? Isso tem impacto, por exemplo, nas diferenças salariais entre os homens e as mulheres, né? E além disso, quer dizer, há toda uma questão de discriminação que continua presente na relação entre arquitetos e arquitetas. Já se percebeu que as mulheres não estão afim de voltar para dentro de casa, e isso é uma política internacional. Tem vários países, como o neoliberalismo ganhou a parada, e o neoliberalismo defende o Estado mínimo, ou seja, o Estado para servir ao capital financeiro, às grandes empresas ou ao agronegócio. Não é para servir o restante da população. Então, é nessa mira. E as mulheres, tem país aí incentivando as mulheres a voltar para dentro de casa, né? Tem algumas cidades na Alemanha que já fecharam creche. Então, né, existe um movimento mundial do capitalismo para reduzir as políticas sociais, né? Tanto é que o que mais se bate na Dilma é de que ela gasta muito. Gasta com o quê? Gasta com Bolsa Família, gasta com LOAS, né? A assistência social, principalmente quem utiliza são as mulheres chefes de família, que tem Bolsa Família, tem criança deficiente, porque é nas populações mais pobres, com partos mal feitos, que aumenta o número de crianças que tem problema neurológico,
neurológico, que fica deficiente pro resto da vida, e quem fica cuidando são as mulheres, né? Então, todas as políticas sociais estão ameaçadas, e a bancada majoritária, que é a Bíblia, o boi e a bala, o que eles querem? Eles querem realmente o Estado mínimo, né? Nós temos um trabalho em Americana, a cooperativa nossa iniciamos um processo de fundação há 3 anos atrás, e tem como por objetivo agregar tanto os profissionais da área de arquitetura e de construção. Então é uma cooperativa mista que agrega tanto os profissionais da área de projeto como execução de obras, de pedreiro, pintor, eletricista, enfim, desde o projeto à execução da obra, né? E tem assim como finalidade de agregar todos os trabalhadores dessa área num objetivo comum, né? Que é de qualificar, de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, que muitas vezes, por algumas empresas, por exemplo, construtoras, que não valoriza a mão de obra. Pegando pela experiência do canteiro, é uma coisa que eu acho que para ter alguma chance de sobrevivência, eu acho que é necessário que tenha alguma forma de fomento a essas experiências que que não estão inseridas nessa lógica de mercado, né? É uma outra lógica. Então, assim, um fomento ou através de poder público, um pouco que eu falei também ali no debate, assim, é importante se estabelecer redes de apoio. Então, tanto universidade, poder público, ou sindicatos também. Eu acho que isso é importante, né? De pessoas, entidades que se identificam, né, como a importância de ter uma atuação profissional diferente dessa do que acontece no mercado, e reconhecendo essa importância, fomentar para que essas experiências possam se fortalecer e possam acontecer aí na sociedade, né? No caso dessa mesa ligada à cultura e transformação urbana, acho que as duas falas da minha foi no sentido de tentar entender um pouco como é que tem se dado tem sido chamado esse novo tempo do mundo, uma expressão que tem sido utilizada na literatura, inclusive filosófica contemporânea nossa aqui, brasileira, e o que ele tem significado em termos de uma produção de cultura no sentido mais amplo, mas também em termos de se pensar a temporalidade, de se pensar as relações sociais, relações em mercado de trabalho, enfim, de produção de cidade e o que tem sido chamado os novos processos de produção do espaço urbano. É muito inovador, assim. Eu, como ativista e estudante de engenharia, está participando desses encontros de arquitetos, porque assim, geralmente eles não perguntam para o pobre uma cidade utópica, né, ideal. Então, eu buscando isso como ativista, eu posso estar levando preocupações e para meus amigos da faculdade mesmo que não são presentes. Eu gostei muito, achei bastante inovador mesmo esse encontro. Bom, para essa discussão eu separei 3 pontos principais. O primeiro foi a questão da naturalização da exploração, de como o ensino de arquitetura ele só incentiva o estudante a reproduzir trabalhos mecânicos que não necessariamente acrescentam alguma discussão. O segundo ponto foi a questão da permanência estudantil, de como o ensino é elitizado e mesmo quando a gente consegue democratizar o acesso, a gente não conseguiu democratizar a permanência. E a terceira questão é mais filosófica, né, sobre o que a gente quer para a arquitetura e para as nossas cidades e, bom, que passos a gente vai tomar daqui para frente, né? Eu acho que todos os sindicatos, né, têm intenção de fazer eventos dessa magnitude,
Obviamente que nem todos têm a possibilidade de realizar os eventos, né? Mas assim, o que a gente percebe da discussão é que o SASP está fazendo um debate, uma semana de debate com temas bastante amplos, bastante variados, e são temas que têm uma aderência muito grande com a atividade profissional dos arquitetos, né, enfrentando os diversos problemas que nós temos hoje, principalmente nas grandes cidades, né, trazendo debatedores de fora, representantes das universidades, dos movimentos sociais, né, de entidades não governamentais, com arquitetos militantes, né, do exercício da profissão em órgãos públicos e na iniciativa privada. Portanto, acho que um debate que ele é propício, ele é necessário, né, e que coloca, assim, na verdade, ele traduz muito as atividades e principalmente as preocupações que o sindicato tem com as questões profissionais e com as questões da sociedade brasileira de uma maneira geral. Talvez o maior desafio seja retomar a especificidade da política habitacional. Retomar uma dimensão de encarar quais são as necessidades habitacionais das populações e ter projetos e soluções de arquitetônicas e soluções de habitação adequadas para essas realidades. Então, o Brasil é muito grande, os municípios são muito diversos e em cada lugar vão ter soluções diferentes. Eu acho que o desafio é reconhecer essas diferenças, reconhecer as necessidades, né, as diferentes necessidades, e aí ter uma intervenção que seja adequada a essas necessidades.